Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é O Senhor ouve e liberta. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nome Senhor, nós já sabemos que é Yahvé, né? Yahvé ouve e liberta. Então, hoje nós estamos passando muitas dúvidas, né? As pessoas estão passando por muitas dúvidas, né? Alguns que são cristãos, né? Se Deus existe, se Deus não existe, se Deus existe, por que que ele não ouve? Então, nós vamos tratar desses temas aqui com mais profundidade. Ele, da verdade, ouve e ele liberta. É porque a gente não está percebendo o que está acontecendo de fato. Então, nós temos que aprender a clamar. Porque clamar é pedir com perseverança, pedir com determinação, né? Até eu podia traduzir como insistência, né? Então, Salmo 34:17 diz: Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Então, aqui Deus fala uma categoria de pessoas que são consideradas justos. Na Bíblia só existem dois grupos: os justos e os ímpios. E a Bíblia diz que os justos são os santos, né? Quem são os santos? Nós já vimos em alguns outros estudos, são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm fé em Jesus. Mas também os justos também pecam, né? Assim como os ímpios, porque todo ser humano peca, exceto Jesus, né? Que tornou-se, né, humano, mas não veio a pecar. Então, qual a diferença entre o justo e os ímpios? A Bíblia diz que o ímpio é aquele que se opõe a Deus, é hostil a Deus, rejeita a Deus. Então, o justo é aquele que aceita os planos de Deus na sua vida. Então, se você aceita o plano de Deus na sua vida, Deus, né, o Senhor Yahvé, vai escutar que você está orando, está clamando, e vai te livrar das suas angústias. Não quer dizer que livrar das angústias vai resolver todos os problemas que você está pensando, não. Mas aquela angústia, aquele sofrimento, Deus vai dar uma solução. Ele não falou aqui o tempo. Tem coisa que pode demorar mais ou demorar menos. Então, nós vamos ver aqui mais em detalhes. Salmo 147, de 5 a 9, diz assim: Grande é o nosso Senhor. Então, ele é grande. E diz que de grande poder. Então, poder ele tem. Aí alguns vão dizer: ah, não, mas ele tem poder, por que ele não está fazendo nada? Alguns dizem que Deus não está fazendo nada. Você não está conhecendo, compreendendo quem é Deus. Porque tudo que existe, o seu batimento cardíaco, se você está vivo, respirando, é porque Deus está te mantendo. Muitos estão morrendo aí de morte súbita, né? E ainda não querem aceitar as causas, né, dessas mortes súbitas. Diz os Então Deus é grande em poder, por isso que você está vivo. Eu também estou vivo, eu sei porque Deus está me mantendo. Não é porque eu como todo dia, não é porque eu faço exercício, não é porque eu me alimento ou tomo remédio que eu estou vivo, não. Muita gente faz isso e estão morrendo. Então a gente está vivo porque Deus está mantendo a gente. De seu entendimento é infinito. Então a compreensão de Deus está muito além da nossa. Similar, comparativamente, né? Um pai, uma mãe adulta e uma criança, né? E fica tentando, eu sei, querendo saber mais do que os pais, né? Não sabe. Então, se a gente fizer isso, estender isso para o nível de Deus, diz aqui que o entendimento dele é infinito. Aqui fala também, o Senhor eleva os humildes. Então, quem é humilde? Humilde é aquele que aprende a fazer a vontade de Deus, que aceita a correção de Deus, que aceita a repreensão de Deus. Esse é humilde. Esse aí a Bíblia diz que Deus eleva. Abate os ímpios até a terra. Então, os ímpios são que as pessoas que são hostis a Deus, se opõem a Deus. Aqui diz também, ele, Deus, né, Yahvé, ele é o que cobre os céus de nuvens. Tá vendo? Só existe nuvens, às vezes pensa, a nuvem tem que estar ali em cima, por que que tem que estar? Não, tem lugar que não tem nuvem. Por exemplo, eu nasci numa cidade que teve época que não chovia, passava um ano sem chover. Eu era esse pior aí, um ano sem chover. Ficava olhando para cima, não tinha nuvem, não. E tem lugares que passa mais tempo ainda. Então, ele é que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra. Tá vendo? Então, por isso que a gente tem que orar para que Deus envie chuva. É o que faz produzir a erva sobre os montes. Então, a gente pensa que é só lança semente e já vai nascer. Não.
Ah, eu adubo, coloco água, agrotóxico ou seja o que for, não quer dizer que vai dar certo não. Se Deus não fizer a erva produzir, não vai nascer. O que dá aos animais o seu sustento. Então a gente está preocupado às vezes conosco, com nossos familiares, algum parente, algum amigo, e os demais? Deus diz que dá até aos animais o seu sustento. E aos filhos dos corvos quando clamam. Imagina, eles clamam, o corvo clama também para Deus. Todos os animais sabem, né, entendem a existência de Deus. Nós é que às vezes temos dúvidas. Salmo 55, 16, 17 diz: Eu, porém, o que é que a gente tem que fazer? Eu, porém, invocarei a Deus. Quem invocar? Mesma coisa, semelhante a clamar. E o Senhor me salvará. Então você tem que ter essa confiança que ao orar, Deus vai te salvar. Deus vai agir na tua vida. De quando em quando, diz aqui, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei. Então, sempre que nós vamos fazer as refeições, ore, agradecendo a Deus. Sempre, milhares de pessoas passando fome. E ore as suas orações também familiares na sua casa. Ore por você também, de forma individual, e por seus familiares. De forma regular, igual comida, de manhã, de tarde e ao meio-dia. Aqui seria na parte da noite. Orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Você segue o que Deus está te recomendando, Deus vai atender. Diz aqui, Salmo 69, de 1 a 3. Mas, né, às vezes a gente ora, e tem coisa que não é atendida. Eu tenho coisas que eu vou dizer para vocês que ainda não foi atendida. Ou Deus já disse não e eu ainda não entendi que ele disse não. E eu continuo orando. Até eu conseguir compreender que ele me disse não, ou ele ainda não respondeu. Se ele não respondeu ainda, se eu tenho essa compreensão que eu continuo orando. Porque diz aqui, às vezes, né, como o Salmo 69, de 1 a 3 diz: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Água aqui no sentido que você está quase, né, se afogando. Né? Diz aqui: atolei-me em um profundo lamaçal. Imagine você se atolar numa situação que você não consegue se movimentar muito. Onde se não pode estar em pé. Às vezes a gente fica, né, no chão, literalmente, né, no sentido figurado e também no chão no sentido literal. Entrei na profundeza das águas e aonde a corrente me leva. Então, às vezes, essa corrente de circunstância na sua vida está te levando. E você não consegue resolver. Para mim, tem coisas assim que eu não consegui resolver. Mas Deus já começou a modificar essas coisas na minha vida. Depois de muito tempo, eu percebo que Deus está começando a alterar algumas coisas. Mas o que que mudou? Deus mudou a forma de eu pensar. De eu pensar de como resolver as coisas. Deus me deu novas ideias. Diz aqui: estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Às vezes tem irmãos que eu conheço, alguns estão nessa situação, né? Estão cansados, né? De orar, né? Estão achando, não, Deus não vai atender, não. Né? Minha garganta secou. Meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. É porque a gente não entende muitas coisas, né? Deus, né, está cuidando de todos e de tudo. E também de mim e de você. E nessa conjuntura toda tem eventos que acontecem, né, que faz com que Deus haja de forma que a gente não pensa, mas ele está agindo, pode ter certeza. Jeremias 33, de 1 a 3, mostra um exemplo aqui. Ó. Jeremias estava preso e orando a Deus, era um profeta, né? Estava fazendo a vontade de Deus. Fizeram o quê? Prenderam ele, porque estava falando. Né? Hoje as pessoas estão sendo presas também porque falam, né? A liberdade de expressão no Brasil está uma situação difícil, né? As pessoas, a liberdade de expressão tem que ser regulada. Então, não é liberdade de expressão. Então, apaga esse nome. Liberdade e de expressão. Livre. Significa livre. Se a pessoa, né, não tem liberdade de expressão, não pode dizer que é liberdade de expressão. Então, nós podemos ver que o Brasil está numa situação complicada em relação à democracia, em relação à liberdade de expressão, liberdade de culto, né, liberdade, né, direito de vir. A situação está se complicando. Então, prenderam Jeremias aqui porque ele estava falando a verdade. Interessante, né? Então, veio a palavra de Yahvé, né? O Senhor, a Jeremias. Falou no quê? Segunda vez, Deus foi falar com ele. Estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Imagina.
Deus deu uma mensagem para ele e ele ainda numa situação muito difícil. E ele podia estar pensando: "Ah, Deus me abandonou aqui". E Deus disse o quê? "Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto, para o estabelecer". E Deus também tem planos. Ele faz coisas, né, e ele dá forma a essas coisas e estabelece. E diz: "O Senhor, meu nome". No original não é Senhor, né? Nós já sabemos que é Yahvé é meu nome, né? É o seu nome. Deus falou o quê? "Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes". Então, Jeremias estava preso lá, achando que não tinha solução, e nós podemos ver que no final da história de Jeremias não morreu, muitos morreram, muitos foram presos, levados cativos. Jeremias não aconteceu isso com ele, não. Mas naquele momento ele pensava que estava tudo perdido, estava tudo dando errado para a vida dele. E às vezes a gente está na igreja, né, pensando assim também. Eu estou na igreja aqui, está tudo dando errado. Eu acho que eu vou sair da igreja, né? Tem alguns colegas que vêm com esses pensamentos, né? Deus não me atende, ou seja, meus problemas, né? Eu vou resolver meus problemas que Deus não está resolvendo. A gente vem com esses pensamentos, né? Que são pensamentos que não são recomendáveis, né? Que Deus não está conduzindo esses pensamentos. Quem está conduzindo é Satanás. Satanás quer que a gente desista de Deus. Mas a Bíblia nos diz aqui, desde quando Deus nos acompanha. Interessante, né? Yahvé, tu me sondaste, está no Salmo 139. Dê uma lida nele. Salmo 109. Yahvé, tu me sondaste e me conheces. Eu já sondou cada um de nós, já conhece cada um de nós. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. O seu também, ele sabe. Quando você se senta, quando você se levanta. De longe entendes o meu pensamento. Até o que você está pensando aqui agora, ao estudar essa lição aqui que nós estamos estudando, Deus está sabendo os seus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. A gente pensa, né, que está dormindo, que, né, não vai acontecer nada. Deus está te protegendo. Conhece todos os meus caminhos. Deus sabe todos os nossos caminhos, tanto os errados como os mais ou menos errados e de vez em quando alguns certos, né? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, ou seja, a gente está pensando ainda, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então Deus já conhece você. Ah, mas ele conhece, por que que eu tenho que falar? Por que que eu tenho que orar? Porque ele diz que você tem que fazer a sua parte. Deus não trabalha por você, e sim com você. Ele trabalha por nós assim, ele criou todas as coisas, ele mantém o céu, a lua, as estrelas, isso aí ele está fazendo por nós, mas muitas coisas ele disse que a gente tem que clamar, nós temos que orar, porque tem que exercer o meu livre-arbítrio. Por que que nós temos que fazer isso? Porque Satanás é o nosso acusador. Satanás está sempre nos acusando, e se a gente não fizer o uso do livre-arbítrio, ele vai dizer: "Não, ele não pediu". Você está dando para ele por quê? Se ele não pediu, né? Então a Bíblia diz aqui, ó, em Apocalipse 12, verso 10, né? Eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Quem é esse acusador? Satanás, como diz aqui, a antiga serpente, o dragão, o qual diante do nosso Deus acusa de dia e noite. Nós estamos dormindo, ele está acusando a gente. Então, ele está acusando e nós somos culpados. Geralmente nós somos culpados, porque nós somos pecadores. Então, se eu não exerço o livre-arbítrio pedindo perdão a Deus, pedindo para que Deus me salve, me resgate, né? Atue por mim, Satanás vai dizer: não, ele não está pedindo, por que você vai dar para ele? Se nós pedirmos, Deus, olha, ele está me pedindo, eu vou atender. Né? É igual da criança, né? Pai, me dá uma calói. E você fica na sua cabeça, né? Eu tenho que arrumar um jeito de dar calói para esse menino. Então, aqui diz, né? Que Deus, tal ciência, né? Ou seja, tal conhecimento de Deus é para mim maravilhoso. Isso, tão alto que não posso atingir. Então a gente só está vislumbrando quem é Deus. Para onde irei para onde me irei do teu espírito, ou seja, da presença de Deus? Para onde eu fugirei da tua face? Às vezes a gente quer fugir, né? Deixar a igreja, né? Deixar o culto, deixar a fé, né? Para ver se melhora, né? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, inferno aqui no original é sepultura, ou seja, a sepultura, eis que tu ali estás também. Deus está acompanhando aqueles que morreram crendo em Jesus, Deus está cuidando.
Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Deus é um grande Deus que quer fazer bem a mim e a você. Se disser de certo que as trevas vão me encobrir, então a noite será luz à roda de mim. Deus está sempre te acompanhando. Jeremias 1, de 4 a 8 fala assim: Assim veio a palavra do Senhor dizendo para Jeremias. Né? Disse o que para Jeremias? Logo no início. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que Jeremias fosse formado no ventre, Deus já sabia que Jeremias viria. Antes que saísse de tua madre da tua mãe, né? Te santifiquei, santifiquei é separar. Deus já tinha escolhido. Então Deus tem um propósito para mim e para você. Apesar que você pode não conhecer esse propósito, pergunte a Deus. Ele vai te responder. As nações te dei por profeta. Então nós temos, Deus tem um propósito para nós. Por isso que é complicado você aceitar a questão de aborto. Aborto pode acontecer, aborto natural pode. Você pode perder um filho, uma filha, de forma, né, da intervenção, um problema que ocorre. Mas você planejar um aborto, planejar uma morte, uma vida pode fazer muita coisa. Uma vida de um ser humano pode ajudar muitas pessoas. Então Deus diz aqui que Jeremias já foi escolhido para ser profeta, ainda no ventre. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Aí a gente fica: não estou conseguindo resolver, eu não está dando certo, está dando tudo errado, vou abandonar esse negócio, porque ainda sou um menino. Jeremias veio com essa desculpa aqui, né? Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. Então, se Deus está te chamando para determinadas coisas, mesmo que você esteja passando por imensas dificuldades, aceite o plano de Deus para a tua vida. Tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, disse Senhor. E, de fato, a história mostra que Jeremias foi livrado. Ele ficou na cadeia, ficou dentro de um buraco, foi lançado num buraco lá também, né? Mas Deus livrou ele de tudo. E Deus pode também te livrar. E a mim, eu tenho certeza que ele pode me livrar. Eu tenho muitos problemas que tenho que resolver, mas eu sei que Deus vai me livrar. Deus é um Deus de misericórdia. Então, Deus, em alguns momentos que a gente passa muita crise, e a igreja está em crise, e ao nosso redor as coisas estão em crise, nós estamos numa situação dessa, parecida no Brasil. Deus seleciona alguém para resolver o problema. E pode ser que o Brasil também, alguém, Deus escolha para resolver o problema que o Brasil está passando. Alguma pessoa que tenha capacidade de liderança pode surgir e mudar os rumos do país. E aqui nos diz Juízes 6, 10 a 14, tem a história, sabe de quem? Né? De Gideão. Uma pessoa simples que Deus escolheu e ele mudou o rumo do povo de Israel. E vos disse, né? Deus apareceu. Eu sou o Senhor vosso Deus. Apareceu para Gideão. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então ele estava numa situação difícil. Mas não deste ouvidos à minha voz. Então Deus falou para as pessoas não seguir, não fazer idolatria, não adorar falsos deuses, e as pessoas continuaram, o povo de Israel. Por isso eles passaram por muitas diversidades e hoje também passam. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Of, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho. Então, veio lá se encontrar com Gideão. E estava Gideão malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então os midianitas tomavam trigo, então ele estava escondido. Às vezes a gente tem situação, né? A gente é lembrado do passado, né? Muitas pessoas que foram salvas, né, no nazismo, alguns eram alemãos que ajudaram essas pessoas a serem salvas. Escondiam em porões, né? Atravessavam as pessoas, né? De forma, né, clandestina, porque nem sempre seguir a lei do país é a correta. Nem sempre seguir as regras, né, do Estado, né, é a correta. Eles tinham regras que os judeus eram para ser perseguidos, entregues e mortos. Então, às vezes, o Estado estabelece regras que a gente não tem que seguir. A gente tem que seguir primeiro as regras que Deus estabeleceu, que são os direitos naturais, como direito à vida, direito, né, de liberdade de expressão, liberdade de culto. São direitos naturais, não foi o Estado que nos deu.
Foi Deus que nos deu. Direito à vida, né? Direito de vir, direito, né, de fala, liberdade de expressão, direito de propriedade, né, de você defender sua propriedade, o direito de defesa e de sua e dos seus familiares. Deus te deu isso aí, não foi o Estado, não. Então, se o Estado conflita com isso aí, você não tem que seguir o Estado, não. Tem que seguir o que Deus ensina. E aqui nos diz que Gideão estava escondido, né, malhando o trigo para salvar dos midianitas. E Deus não diz: ó, Gideão, você não está cumprindo a lei, né, dos midianitas, você está desobedecendo, não. Deus veio fazer o quê? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. É? Você tem que seguir primeiro os princípios que Deus revelou nas Escrituras. Se esses princípios estiverem de acordo com o Estado, você segue a Estado. Se não, você não tem que seguir o Estado, não. Mas vale obedecer a Deus e aos homens. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Tem pessoas fazendo essas perguntas na mente. Por que está tudo acontecendo isso comigo? E o Senhor está comigo. Eu estou com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós vivemos um mundo de pecado. E quem governa esse mundo é Satanás. Então, quem segue a Deus, Satanás vai tentar prejudicar de todas as formas. É por isso que quem segue a Deus sofre muito. Mas você vai deixar de seguir a Deus por causa do sofrimento? Eu não escolheria fazer isso. E Deus diz aqui, e que é feito todas as suas maravilhas, né? Gideão falou. Que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez no Senhor nos subir do Egito? Então ele questionou, né? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Às vezes a gente diz: eu estou entregue, eu estou perdido, a situação minha está crítica. Então o Senhor olhou para ele e disse o quê? Vai nesta tua força, né? Deus trabalha não somente por nós, mas conosco. Vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que coisa interessante. Às vezes Deus pode suscitar você para mudar os rumos de um país, de uma nação. Foi o caso aqui de Gideão. Então ore para que Deus te dê força, se Deus te chamar para determinadas coisas. A igreja, né? Fazer um trabalho na igreja, fazer um trabalho na sociedade. Importante. Leve a libertação do povo de Israel. Livrarás a Israel. Então, no futuro, a gente tem que fazer o quê? Libertar o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o povo que segue a Deus. Então, a gente tem que fazer tudo para que o povo de Israel consiga cumprir a missão que Jesus deu. Qual foi? Ide, prega o evangelho a toda criatura. Então, as coisas que tentam impedir a pregação do evangelho, você não pode apoiar. Você tem que lutar contra as pessoas, as ações que são feitas para impedir a pregação do evangelho. Porque essa é a ordem que Jesus nos deu. Então, Isaías 40, de 27 a 29, diz assim. Né? Às vezes a gente vem, Deus chama a gente vem com questionamentos. Né? Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? Às vezes é esses questionamentos. O meu caminho está encoberto assim. Às vezes você está no seu pensamento justamente isso aqui. E o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Questionamento, né? Aí Deus responde: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus não está cansado, não. Nem está se fatigado, né? Para poder te ajudar, para poder resolver os problemas que você esteja passando. Diz: é inescrutável o seu entendimento. É porque a gente não entende tudo, ou entende quase nada de quem é Deus. Né? Deus é quem dá força ao cansado. Ó. Multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então, se você, de repente, volta ao vigor, o seu cansaço, né? Você recupera dele, é Deus que está te dando isso aí. A gente nem pensa, né, que é Deus, que não é Deus. Né? É Deus que está fazendo isso por você. É Deus que conduziu o Gideão aqui para a vitória e pode conduzir você também. Nós temos que entender que Deus é quem cuida de nós, a mim e a você. Salmos 40, de 1 a 3 diz assim: esperei com paciência em Yahvé.
Então a gente tem que aprender a esperar. Tem coisa que Deus vai atender em algum momento. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma hora Deus vai se inclinar e vai resolver. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Vai te tirar de onde você estiver. Você está afundando, você está atolado em problemas, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus vai tirar você daquilo e botar sobre uma rocha. Quem é a rocha? É Ele. Firmou os meus passos. Eu estou aguardando Deus fazer isso também na minha vida. Eu não estou dizendo aqui que eu não passo problemas para espaço, mas eu aprendi, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E pôs um novo cântico na minha boca. Então, que Deus ponha um novo cântico na sua boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e vão confiar no Senhor. Então, quando Deus te der a vitória, dê um testemunho que Deus te deu a vitória para outros e fortalecer. Salmo 50, 14 a 20 diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Né? Então, louvor é viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que é louvor. E os votos são o quê? São as decisões que nós tomamos perante Deus, que nós vamos fazer. Cumpra. Invoca-me no dia da angústia. Então, nós vamos ter dias de angústia. E Deus disse que é para a gente invocar Ele. E eu te livrarei e tu vai me glorificar. Que glória, né? Mas ao ímpio, Deus fala, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos? Tem ímpios que estão lendo a Bíblia, mas lê para dizer que está errado, dizer que aquilo ali é uma metáfora, dizer que aquilo não serve mais. Então, é o ímpio. Ele rejeita a Deus. Em tomar a minha aliança na tua boca. Então, eles às vezes estão citando a Bíblia. Eu vejo aí as pessoas citando a Bíblia, né? Mas para quê? Para fazer as pessoas desanimar da fé, não para a pessoa seguir a Deus. Visto que odeias a correção, o ímpio é esse, é hostil a Deus, ele odeia a correção de Deus, ele não aceita a correção de Deus. Quando Deus está corrigindo ele, quer largar a igreja, quer largar Deus, quer começar a falar mal de Deus. Né? Lança as minhas palavras para detrás de ti. Você diz que não considerar o que Deus fala. Deixa para lá. Quando vês o ladrão, um exemplo aqui que Deus está dando, do ímpio. Quando vês o ladrão, consente com ele. Então, é complicado, né? Tanto isso no nível de cargos políticos, né? Trabalhos, aqui é de forma geral. Quando você vê o ladrão, você vai consentir. Consentir é o quê? Está apoiando, dizendo que ele está correto. Você está validando, né? Ajudando aquele ladrão a fazer o que ele faz. E tens a tua parte com os adúlteros, né? Então, as pessoas que estão adulterando em relação a Deus, né? Ou seja, não segue a Deus, segue os falsos deuses, ou adulterando do ponto de vista também, né? Dentro das relações, né? Homem e mulher. Soltas a tua boca para o mal. Ou seja, então, você, em vez de fazer o bem, você escolhe fazer o mal. E a tua língua compõe o engano. Ou seja, você planeja o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. E esse irmão aqui pode ser o irmão mesmo de sangue, e também o irmão da fé. Falas maus contra o filho de tua mãe, teu irmão ou tua irmã. Né? Então, isso aqui Deus diz que é ímpio. Pessoas hostis a Deus. E segue esse caminho. Então, fica difícil Deus te ouvir se você continuar nesse caminho. Salmo 121, de 1 a 5 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Então, a gente tem que dizendo que o socorro nosso vem, a gente tem que olhar para os montes. A gente não, às vezes a gente fica, tem umas versões que faz, é uma pergunta, mas o original é uma afirmação. Ó. Levantarei os meus olhos para os montes, onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhando para os montes, olhando para o céu, a gente vê a grandeza. E aí a gente começa a ver que quem criou tudo isso é o nosso Deus. E é o Deus que diz o quê? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, não vai deixar a coisa acontecer, não. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui está dizendo. Deus não dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E Deus venha a ser isso na minha vida e na sua vida. A Bíblia nos diz aqui, Salmo 17,
5 a 8, fala assim: dirige os meus passos, né, nos teus caminhos. Então a gente tem que orar a Deus e clamar a Ele: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. Então, incline para Deus, para que Ele também se incline para você. Faze maravilhas as tuas beneficências. Ó tu que livras aquele em quem te confiam. Então tem muita gente que não confia em Deus. Mesmo estando na igreja, ele não confia. A gente desconfia muitas vezes. O que é não confiar? Você não quer deixar que Deus resolva. Você quer resolver, ou quer que Deus resolva à sua maneira. Então, Deus diz que vai livrar aqueles que confiam nele, dos que levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Eu fico lembrando, né, de Paulo, quando ele orou a Jesus e pediu Jesus para curar ele, né, de algum mal, e Jesus falou: minha graça te basta. Às vezes a gente não está pronto para ouvir isso aí, né? Deus diz: você vai continuar com isso aí. Minha graça te basta. É sempre ouvir e Deus vai fazer o que eu quero. Mas não é assim. Nós não somos salvos assim. Salmos 31, de 9 a 15 diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Muitas vezes nós estamos angustiados. Pode ser que esteja passando por essa situação agora. Consumidos estão de tristeza os meus olhos. É uma situação bem difícil. Viu? A minha alma e o meu ventre também estão consumidos. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. Vocês podem estar anos e anos orando, né, gemendo, suspirando, e não tem a solução até hoje. A minha força descai por causa da minha iniquidade. Nossa iniquidade vai fazendo com a gente ficando mais velho, mais fraco. Os meus ossos se consomem, o tempo está passando. A gente não vê solução. Né? Fui opróbrio entre todos os meus inimigos. Nossos inimigos, né, estão sempre vencendo a gente. Aqueles que se opõem a nós. Até entre os meus vizinhos, e o horror para os meus conhecidos. É um horror para os meus conhecidos. As pessoas olham para mim, olham para você, e aquele ali, a situação dele é horrível. É a situação crítica. Os que me viam na rua fugiam de mim, imagina. Você está endividado, um problema, ninguém quer lhe ajudar. Né? Estou esquecido do coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Às vezes você está pensando justamente isso. Está desanimado da fé. Por isso, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim e tentavam tirar minha vida. Tem alguns que estão nessa situação crítica, né? De ameaça da vida. Mesmo sendo cristão, mesmo seguindo a Deus. Mas eu confiei em ti, Senhor. Então, era tanto problema aqui que foi listado, né? Mas a gente tem que fazer como está esse conselho aqui, ó. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Oremos para Deus dessa forma. Tu és o meu Deus. Minha vida, seja, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos. Clame a Deus para que Ele te livre. E dos que me perseguem. Eu tenho feito isso. Não vai acontecer de forma instantânea, né? A maioria das vezes. Mas de vez em quando acontece. Salmo 91, 15. Ele me invocará. Deus diz, ó, que aquele que confia nele me invocará, clamará, orará e clamará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Significa que nós seguir a Deus não implica que a gente não vai ter angústia. Porque senão Jesus, a situação de Jesus seria, né? Alguns diziam que Jesus estava abandonado, né? Mas Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Mesmo assim, passou por imensas angústias, mas passou o quê? Com Deus. E teve alguns momentos que Jesus passou ainda sem Deus, que nós não vamos passar. Quem passar, porque é ímpio. E dela, Deus diz, ó, dessa angústia, Deus diz que vai te retirar. Dela o retirarei e o glorificarei. Então Deus vai dar uma solução. Eu não sei como. Eu estou
dizendo o que está escrito. E a palavra de Deus aqui é a verdade. E Deus é o nosso defensor e nosso libertador, como diz aqui, 1 Coríntios 10, de 1 a 12. E temos que ler isso aqui todo. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Isso já aconteceu, né? História. Todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, houve batismo no passado, houve. Aqui está dizendo. Todos comeram de uma mesma comida espiritual que nós comemos hoje, né? Que é a Santa Ceia. Eles também comeram, e diz. E beberam também, beberam. Beberam suco de uva. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia. Quem era? Cristo. Então, a Bíblia diz: quem é a pedra é Cristo. Não é Papa, não é os papas que se diz que são a pedra. Não, a pedra é Cristo. A Bíblia diz que é Cristo. E aqui diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Então, tinha uma multidão de gente que saiu dizendo que ia seguir a Deus. Quando começaram os problemas, eles se revelaram que eles não queriam seguir a Deus. E diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, morreram no deserto. Então, nós também temos esse risco de não entrar no céu e morrer antes de entrar no céu. E estas coisas foram feitas, aqui diz, em figura, ou seja, para nós prestarmos atenção, para que não cobicemos as coisas más, como diz, como eles cobiçaram, né? Aí nós vamos ver, né, a capa babilônica, né, que foi cobiçada, né, pela Acã, né, Nadab e Abiú, né, que não respeitavam as coisas, né, de Deus, né, Datã, Coré, Abirã, que queriam cargos, né, que Deus não tinha dado para eles. Diz aqui: não façais, pois, idólatras. Alguns, né, vamos adorar um bezerro, vamos comer e beber, né? Diz: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para folgar. E foram adorar um bezerro que representava a deusa mãe, né? Que tem um bezerro que tinha o sol, né? Representava a deusa lá do Egito. E diz: não forniquemos, né? As pessoas, né, se envolvendo em relações sexuais, né, inapropriadas, como algum deles fizeram, caiu um dia 23.000. E não tentemos a Cristo, às vezes quer tentar a Cristo, né? Como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. Falta de confiança em Deus. A gente está tentando a Deus. A gente não confia em Deus. E não murmureis. Ó, essa é dura, essa é difícil. Nós estamos passando por problema, dificuldade, e Deus diz que não devemos murmurar. Muitos deles, né, tinham comidas e estavam só com pão, começaram a dizer: cadê a cebola, cadê isso, cadê aquilo, né? Às vezes a gente também está murmurando dentro da igreja, né, ou em outros lugares. Como também alguns deles murmuraram e pereceram. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, que estão escritas para quem? Para nós, aviso nosso, para quem já são chegados o fim do século. É para nós. Releia 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não cai. Não cai aqui nesses perigos aqui: fornicação, murmuração, tentar Jesus, comer e beber, folgar, relações sexuais inapropriadas, idolatria, cobiçar as coisas que Deus não quer nos dar. E como é que a gente vai fazer isso? Só tem um caminho. João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Você só vai ser livre conhecendo a verdade. É o que nós estamos lendo, que a verdade é a palavra de Deus. Se a gente não ler a palavra de Deus, nós vamos cair nessas armadilhas aqui. João 8,16 diz: mesmo lendo a Bíblia, buscando a Deus, quem vai nos libertar? Jesus. Se o, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. Você tem pecados, meus irmãos, tem que clamar a Deus com insistência e tem que lutar até Jesus te libertar. É isso. Não tem outro caminho. Se você quer ser livre, você tem que clamar libertação. E um dia Jesus vai te libertar. Pode ter certeza. E aqui diz, em 2 Coríntios 3,17, diz: ora, o Senhor é Espírito. Deus é Espírito. E diz: onde está o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo? Aí a liberdade. É por isso que eu falo que a gente tem que defender a liberdade. E aqui não tem liberdade
né? Não existe aqui dizendo, essa liberdade aqui tem que ter limite. Não, Deus não falou em limite aqui, não. Que liberdade é essa? Liberdade de expressão. Que liberdade é essa? Liberdade de culto. Que liberdade é essa? Liberdade de pensamento. Que liberdade é essa? Liberdade, né? Direito de ir e vir. Liberdade de escolher o que fazer com o seu próprio corpo. Tudo isso faz parte da liberdade. Liberdade que de você ter suas próprias coisas, ter seu direito de propriedade que Deus te deu. Tudo isso faz parte da liberdade. É por isso que quando você prega sobre isso aqui, em alguns lugares que é onde o socialismo já se implantou, como a China, Coreia do Norte, é preso, é metralhado, é morto, né. Em alguns lugares é preso, como Cuba e outras coisas, porque lá, se você falar liberdade, eles vão querer, né. E agora até no Brasil nós estamos chegando numa situação difícil, né, que você não pode falar da liberdade. E diz que a liberdade, né, não é para todos, é só para quem está no poder, né, é ele é que pode ter liberdade de falar o que ele quiser, prender quem ele quer, né, e os outros têm que ficar calados, não pode falar nada. E se falar, perde a liberdade. Mas, meus irmãos, nós temos um auxílio bem presente. Deus está acompanhando tudo. Salmos 3, de 1 a 5 diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Pode estar acontecendo isso com você. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Olha, não tem solução, não. Alguns, né, mesmo sendo inocentes, estão sendo presos. Porque estão falando alguma coisa, estão sendo presos. Porém, tu, Senhor, és escudo, é um escudo para mim. Deus continua sendo escudo. Escudo é para defender. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Uma hora Deus pode te exaltar, fazer você se recuperar. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Então Deus está no seu santo monte, ouvindo. E eu me deitei e dormi. Que bênção, né? Às vezes a gente está com tanta angústia que a gente não consegue dormir, mas quando a gente clama a Deus, entrega a sua vida nas mãos dele, você consegue deitar e dormir. E acordei porque o Senhor me sustentou. E ainda você levanta porque Deus te sustenta. Salmos 14, de 1 a 2 diz: Disse o Nércio no seu coração. Nércio aqui lá fala, né, umas versões que é tolo. É o ímpio. O tolo, o ímpio. Não há Deus. Então tem pessoas dizendo que Deus não existe. Não há Deus. Né? Você existe, mas Deus não existe. Né? Interessante. Né? Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras e não há ninguém que faça o bem. Quem é? Isso é o Nércio. Tem muitos hoje dizendo que Deus não existe. Estão se corrompendo. Né? Deus diz que como é que a gente deve viver, não quer viver do jeito que Deus quer viver. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Ele tem olhado, continua olhando, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Imagina. Tem pessoas hoje, né, dizendo que são cristãos, meus irmãos. Pastores, né? E aí se veste, né, de mulher, roupas femininas, né? Pregam, né, o que Deus diz que não deve ser feito. Pregam relações, né, em relações, né, que Deus diz que não devem ser feitas, e diz que estão seguindo a Deus, e estão seguindo o Criador, estão seguindo a Jesus. Meu Deus, que coisa. A situação está difícil. Salmos 20, de 1 a 4 diz: Yahvé te ouça no dia da angústia, meu irmão, ou minha irmã. O nome de Deus de Jacó te proteja. Você não cair nessas armadilhas. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas. A oferta é a oração, é louvor, é dízimo, é o trabalho que se dedica a Deus. Aceite os teus holocaustos, sacrifícios. Conceda a Deus conforme ao teu coração, meu irmão ou minha irmã. E cumpra todo o teu plano. O plano que Deus vai cumprir é o plano que você decide obedecer a Ele, não desobedecer, não. Deus diz: homem casa com mulher. Então, se você tem tentações, tem dificuldades que existem, Satanás traz tentações várias. Escolha fazer a vontade de Deus. Trace um plano para fazer a vontade de Deus. Que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que se cumpra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Cristo está no céu, meus irmãos.
figura do verdadeiro. Porém, entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, se você decidir obedecer a ele, mesmo tendo tentações, tendo natureza pecaminosa, né, para beber, para ter muitas mulheres ou muitos homens, ou prostituição, ou ter atração por homem, ou mulher por atração por mulher, tudo são tentações. Escolha mesmo assim fazer a vontade de Deus. A gente tem que negar a nós mesmos, é o que a Bíblia diz. Quem vem a mim, negue-se a si mesmo. Carregue sua própria cruz e siga. Se você decidir fazer isso, Deus vai estar contigo. Ele vai te livrar da tua angústia. Ele vai te libertar, como disse a Bíblia, e vai fazer você um dia ser exaltado. Aqui nos diz no livro Patriarca e Profeta de Ellen White, é muito bom esse livro. Deus fará grandes coisas para aqueles que confiam nele. Vai fazer. A razão pela qual o seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa sabedoria e não damos ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. A gente quer, né? Atrapalha, na verdade. A gente atrapalha a ação de Deus. Né? Se puserem a sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, ó, a sua parte é obedecer fielmente. Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Por isso que eu tenho esperança. Deus vai resolver meus problemas, porque eu estou buscando ser fiel. Eu espero também que você tome essa decisão. Você quer ser fiel? Obedecer a Deus fielmente. Faça uma oração agora. Senhor, eu quero obedecer ao Senhor fielmente. E continue fazendo essa oração diariamente, para que Deus te dê poder. Sabe por quê? Hebreus 10, 35 a 39 diz assim, meu irmão e minha irmã: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Confiança em Deus, Deus garante que você vai ter um grande galardão, é recompensa. Porque necessitar de paciência, tem que ter paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, ó, falei que temos que escolher fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se você decidir fazer a partir de agora, não importa o que você fez até agora, decida agora fazer a vontade de Deus. Se você decidir, um dia você vai alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Quem é que há de vir? Jesus. E não tardará. Mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. A fé que faz a gente decidir fazer a vontade de Deus. E se ele recuar, a Bíblia diz o quê? Deus fala para mim e para você: a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Você voltar atrás de decisão de fazer a vontade de Deus, Deus não tem satisfação em você. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Eu não sou. Eu estou decidido a ir até o fim com Deus. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você quer fazer parte desse grupo? Eu já decidi fazer parte. E Deus te abençoe na tua escolha. Que Deus te dê um bom fim de semana. Que Deus te dê um feliz sábado a ti e teus familiares. E o sábado começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.